Fala pessoal, tô de volta com a nossa famosa playlist de análise combinatória. E hoje o assunto que eu vou trabalhar com vocês é a chamada combinação com repetição. Sou o professor Yuri Keresnovski aqui do canal Matemática Elementar, beleza? Então vamos, gente. Eu vou apresentar um problema para vocês com caráter motivador para que vocês entendam onde a gente pode aplicar esse novo conhecimento que a gente vai ter hoje, ok? Imagina a seguinte situação. Eu tenho um bar que vende 3 tipos de refrigerante. Por exemplo, Guaraná, Sprite e Coca. Eu quero saber de quantas maneiras uma pessoa pode comprar 3 garrafas de refrigerante nesse bar. Lembrando, o número mínimo de garrafas que eu posso comprar é 0. Claro que não pode ser negativo essa quantidade. Se eu vou comprar, adquirir algo, tem que ser um número natural. Beleza? Então poderia comprar uma garrafa de Coca, uma de Guaraná e uma de Sprite e várias outras combinações entre essas quantidades. Beleza? Eu vou fazer um estudo braçal mesmo nesse primeiro exemplo dessas quantidades. Então vamos. Organizadamente, se eu quero comprar 3 garrafas de refrigerante, eu poderia comprar 3 de Guaraná, concordo? É uma opção. Se eu compro 3 de Guaraná, eu não fico com nenhuma de Sprite e nenhuma de Coca. Beleza? Com 3 de Guaraná, acabou, não tem nenhuma outra opção, porque não me sobra dinheiro para comprar outras. Já se eu compro 2 garrafas de Guaraná, eu poderia comprar uma de Sprite e nenhuma de Coca, não é uma opção? Ou 2 de Guaraná, nenhuma de Sprite e uma de Coca. Então, com 2 de Guaraná também eu esgotei minhas possibilidades. Aí eu iria para uma garrafa de Guaraná. Aí faltam 2, não faltam? Pode ser 2 aqui e 0 aqui. Completei as 3. 1 aqui. Pode ser 1 aqui e 1 aqui. Completei. E se eu tiver 1 aqui, eu poderia ter 0 de Sprite e 2 de Coca. Completei também. Beleza? Dando continuidade, eu tenho uma última opção, onde eu não compraria nenhuma garrafa de Guaraná. Eu poderia comprar nenhuma de Guaraná, 0 de Sprite, 3 de Sprite e 0 de Coca. E aqui, 0, 2, 1, 0, 1, 2 e 0, 3 e 0. Com isso, gente, eu varri todas as opções possíveis. Eu tenho certeza que varri todas essas opções porque eu tive uma atitude organizada no problema. Eu comecei pelo Guaraná máximo e fui chegando até o Guaraná mínimo. Com isso, eu fui vendo a variação dos outros dois para completar o que faltava. Ou seja, nessa questão, de uma maneira muito primitiva ainda, bem braçal inclusive, a gente achou quantas opções de compra para essa pessoa que foi até o bar. Quantas triplas ordenadas? 1, 2, 3, 4, 5. Com as outras 5 daqui, 10 ao total. Então eu teria, nesse caso, 10 maneiras, né, de que esse pedido do teu problema fosse atendido. Então a gente tem ao total 10 maneiras de que socorra. Relembrando, nessa questão específica, eu só posso trabalhar com números inteiros e não negativos, porque eles denotam quantidades de objetos. Compreender esse exemplo? A pergunta que eu quero que fique na cabeça de vocês, eu vou começar a responder na próxima folhinha é: será que sempre eu vou ter que fazer isso? Escrever todas as opções? Gente, claro que não. A gente está estudando análise combinatória para aprender a contar de uma maneira mais fácil. Então, o nosso estudo de hoje vai ser isso. Como que eu posso resolver problemas desse tipo, que são combinações que podem envolver repetições, como nessa questão, de uma forma mais simples. Então observa aí, pessoal. Resolver esse problema anterior que a gente pegou não é a mesma coisa que eu tentar obter as soluções dessa equação aqui com números inteiros e não negativos? Quantidade de Guaraná mais quantidade de Sprite mais quantidade de Coca igual a 3. Qualquer solução dessa equação é uma possível maneira, uma possível distribuição daquela pessoa comprar seus refrigerantes. Então, na verdade, eu consegui associar um problema concreto a uma equação. Beleza? E a pergunta que ficou no ar aí na nossa folhinha anterior e que eu estou levantando aqui de novo é o seguinte: será que eu vou ter que ficar sempre na mão, descobrindo todas as soluções, tabelando elas organizadamente, descobrindo? E eu vou te mostrar que não, tem uma maneira bem mais simples, utilizando a ideia de um outro conteúdo que vocês já viram aqui na minha playlist, que a gente já vai ver qual é. Tranquilo? Vamos a outro exemplo, e nesse outro exemplo eu vou abordar a solução de outra maneira, sem tabelar as soluções. Um menino encontra-se em uma sorveteria que oferece 7 opções de diferentes sabores. Então olha só como que eu poderia escrever isso por enquanto. Ó. X1 mais X2, vou escrever tudo que ele me deu aqui, ó, mais X3, são 7 sabores, né? Mais X4, então vou até o X7. Mais X5, mais X6, mais X7. Então ele está numa sorveteria que tem 7 opções de sabores. Então eu posso comprar qualquer um dos 7. E ele tem dinheiro para comprar 4. Então esse somatório daqui, ele obrigatoriamente tem que dar 4 para a gente. Porque juntando as quantidades dos sabores que ele escolheu, tem que dar 4 sorvetes. Beleza? Sendo que ele pode comprar repetidos. Então é uma combinação com repetição. Quantos diferentes pedidos ele pode fazer?
Então, entenderam por enquanto, gente, o que está escrito aí nesse meu problema? Qual é a ideia que eu posso utilizar através de uma analogia até com símbolos para matar ele? Então, a ideia que eu teria seria fazer uma analogia com os símbolos que eu acabei de falar para vocês, através de uma técnica que a gente chama de traço-ponto. É uma técnica bem simples. Eu vou colocar aqui para vocês, primeiro, o seguinte, né? Eu não quero comprar, no total, 4 refrigerantes. Então, vou representar isso daqui por 4 bolinhas. Beleza? 1, 2, 3, 4. Imagina que cada bolinha dessa é um refrigerante que eu quero comprar. Tranquilo? E eu vou colocar traços separando essas bolinhas e vou dar um exemplo e mostrar o significado dessa simbologia para vocês. Então imagina se eu colocasse os traços assim. Vamos lá. Vou botar 2 tracinhos aqui, vou colocar um aqui e 2 aqui. Então imagina que eu desenhasse isso daqui. Você deve estar entendendo nada, né, por enquanto, do que eu fiz. O que significa isso nesse problema? O que isso tem a ver? Vamos lá. As bolinhas verdes são os refrigerantes que eu quero comprar. Não são 7 sabores que eu tenho possíveis aí? Olha, refrigerante não, né? Sorvete, perdão. Não são 7 sabores que eu tenho? Eu vou pensar assim. O que tiver antes do primeiro tracinho é o primeiro sabor. Entenderam? Quando tiver entre o primeiro e o segundo tracinho é o segundo sabor. Entre o segundo e o terceiro é o quarto. Entre o terceiro e o quarto, quarto, quinto, sexto, depois do sexto. Então eu tenho quantos espaços aqui que eu quero que vocês entendam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada espaço desse é um desses refrigerantes. Olhando para essa simbologia que eu criei, você consegue me dizer o que significa essa escolha que eu fiz? Vamos lá, antes do primeiro tracinho não tem uma bolinha? Eu tenho, então, aqui um refrigerante do tipo 1. Depois do primeiro tracinho e antes do segundo não tem nenhuma bolinha. 0. Entre o segundo e o terceiro, 1. Entre o terceiro e o quarto, 1. Entre o quarto e o quinto, 1. Entre o quinto e o sexto, nenhum. E depois, entre o sexto e o sétimo, depois do sexto, melhor falando, nenhum. Então, na verdade, isso é uma maneira de representar essa solução. 1, 0, 1, 1, 0, 0. Eu teria comprado um refrigerante desse, nenhum desse, 1, 1, 1, 0, 0. Já se eu tivesse te dado essa outra solução aqui, vou inventar de novo. De novo, o que é fixo são as bolinhas. Ó. São 4 bolinhas que eu quero comprar 4 refrigerantes. Espero que tenham entendido isso. Me diz você aí, pensa, dá uma pausada no vídeo e tenta você. O que significaria isso aqui que eu estou colocando para vocês? 4, 5, 6. Você consegue imaginar o que significa essa solução? Vamos lá. O que tem antes do primeiro tracinho? Nada. Entre o primeiro e o segundo? 1. Entre o segundo e o terceiro e quarto? 0 e 0. Então 0 e 0. Aí depois vem entre o quarto e o quinto e o sexto. Tem 1 e 1. E depois do sexto, tem 1 também. O que significa essa solução? É que eu comprei um do tipo 2, um do tipo 5, um do tipo 6 e um do tipo 7. Ou seja, através dessa simbologia de bolinhas e de tracinhos, eu consigo resolver esse problema. O que é importante você anotar para você conseguir transformar em algo matemático para você é o seguinte. Quantas bolinhas apareceram? 4, porque lá do outro lado da equação era 4. Quantos tracinhos apareceram? 6, porque aqui não eram 7 objetos? E quando eu coloco 6 tracinhos, eu não formo 7 regiões? Um tracinho divide em 2 regiões, não divide? 2 tracinhos em 3 e por aí vai. Então a quantidade de tracinhos é sempre a quantidade aqui de elementos da equação menos 1. Então, na verdade, vê se vocês entendem que eu estou fazendo uma permutação de quantos símbolos? 6 tracinhos e 4 bolinhas, de 10 símbolos. Sendo que eu tenho 6 tracinhos repetidos e 4 bolinhas repetidas. Para você que está assistindo minhas playlists, você já conhece isso. Essa é a chamada permutação com repetição. Então, um problema de combinação com repetição ele pode ser transformado num problema de permutação com repetição. Como que é mesmo isso aqui, Yuri? Fatorial do total sobre o fatorial, o produto dos fatoriais das repetições. E como que se ajeita isso mesmo? Abre o fatorial de cima, né, até chegar no de baixo mais próximo. 10, 9, 8, 7, 6. Então cheguei até o 6. Chegando no 6, eu repito. Aí vem aqui 4, 3, 2, 1. Então essa também foi uma aulinha que eu dei lá no início da playlist, fatorial. Olha o que você faz, corta isso com isso. Olha o que você faz, 4 e 2 com 8. E 9 e 3 com isso aqui dá 3. O que sobrou então? 3 vezes 7, 21. 21 vezes 10, realizando aqui, né, totalizando 210 maneiras dessa compra ser efetuada. Entenderam? Então a gente fez uma simples analogia de um problema com símbolos. A quantidade
total da compra, o que está do lado direito da sua equação são as bolinhas. Você preserva aquele número. E os tracinhos são sempre um a menos para poder fazer a divisão naquela quantidade determinada de partes que eu acabei de explicar para vocês. Compreendido? E a gente vai tentar agora generalizar essa ideia. O que eu fiz mesmo na questão? Eu transformei em bolinha o que está à direita da equação, né? Em pontos. Então, nessa equação x1 mais x2 mais x3 até o xn igual a, né? O a é um número inteiro, tá? Um número natural. Eu teria quantos pontinhos no total? A pontinhos, não teria? E a quantidade de traços, né? Sempre a quantidade de símbolos que aparecem aqui, menos 1. Então, aqui seriam quantos traços que eu precisaria? N menos 1 traços. E eu deveria, com isso, então, fazer uma permutação com repetição. Como que é a permutação com repetição desses símbolos? É uma permutação de A mais N menos 1 objetos com A repetições e N menos 1 repetições. Isso daria o que no final das contas? Aqui em cima ficaria ó, A mais N menos 1 fatorial. E embaixo, o que apareceria? A fatorial vezes N menos 1 fatorial. Tranquilo? E a observação que eu faço para você, tá? Que eu quero que fique bem claro. O Yuri está pedindo para eu decorar essa fórmula, aquela vital para minha vida? Não, gente. Eu estou mostrando para você que é possível chegar nela. O que você tem que fazer em matemática, no geral, é tentar ser perceptivo, enxergar que as coisas podem ser vistas de maneiras mais simples. Então, na verdade, todo problema de combinação com repetição, ele pode ser levado para um problema de permutação com repetição, fazendo com que você absorva um conhecimento a menos. Então, isso daqui, gente, existe, é verdadeiro, provei para vocês de onde vem, tá? Porém, é desnecessário a decoreba disso. Apenas entenda que dá para você fazer esse problema por permutação com repetição, ok? E agora, para finalizar essa nossa aula, eu vou te apresentar dois problemas que envolvem o conceito de combinação com repetição, mas que tem alguns percalçozinhos no meio, para você aprender como que você se livra deles. Dois tipos tradicionais de problemas. Um primeiro é quando ele me dá uma dessas equações para resolver no campo dos inteiros, não negativos, claro, né? Sendo que ele dá algum tipo de, vamos falar assim, de condição para os valores obedecerem, tá? Então eu estou falando para você que eu quero resolver essa equação A mais B mais C mais D igual a 27, só que eu estou dizendo que todas as soluções têm que ser no mínimo 2, não pode ter ninguém abaixo de 2. Olha o que eu te proponho fazer, uma transformação nessa equação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou montar uma nova equação que vai ser assim para mim, ó. Desse valor A, que está aparecendo ali, eu vou escrever assim, uma nova equação, já explico para vocês. Ó. A menos 2 mais B menos 2 mais, aí eu viria aqui, C menos 2 mais D menos 2 é igual a 27 menos quanto? Eu não tirei ao total 8 desse lado? É igual a 27 menos 8. O que eu escrevi está errado, gente? Em nenhum momento, né? Porque se de um lado da equação eu subtrair 8 unidades, eu tenho que subtrair do outro. Só que agora eu vou ajeitar isso para vocês. Esse A menos 2 eu vou passar a chamar de A', mais B', mais C', mais D'. Isso é igual a 27 menos 8, 19. Então essa equação que eu tenho para resolver com vocês, ela é uma equação derivada dessa daqui de cima, né? Uma equação que veio dela, e aonde eu vou aplicar o que eu conheço já. Eu vou achar todas as soluções inteiras não negativas dela. Aí, por exemplo, se eu tiver uma solução onde o A' é 0, para que o A' seja 0, o A é 2, então eu já consegui restringir, reescrevendo a equação desse jeito, para que o A no mínimo seja 2. Porque nessa equação de baixo, ela sendo de 0 em diante, ela impõe que na de cima seja de 2 em diante. Ó. Se o A' for 2, aqui em cima é 2. A' for 0, aqui em cima é 2. Se aqui for 1, lá em cima é 3. Se aqui for 2, lá em cima é 4. Por aí vai. Então, no mínimo, lá em cima é 2. Então, apenas transformei. Pelo que a gente acabou de aprender, olha como que ficaria. Né? 19 bolinhas e quantos tracinhos? 3, né? Que é 1 a menos. 19 mais 3 ficaria o que aqui no total? 22. Embaixo nas repetições eu tenho as 19 bolinhas e tenho os 3 tracinhos. Tá vendo? A gente resolve até no olho quando a gente acostuma, né? O 19 porque é o que está à direita e o 3 porque é essa quantidade menos 1. 19 mais 3, 22. 19 repetições de bolinhas e 3 de tracinhos. Beleza? Como que eu termino a conta? Ó, 22, 21, 20, 19 fatorial. Sobre, aí vem embaixo, 19 fatorial vezes 3, 2 e 1. Tranquilo isso, né? Daqui o que eu faço? 19 matou 19 fatorial. 3 com 21 fica 7. 2 com 20 fica, aqui no total, 10. Se você fizer 22 vezes 7, ou 20 vezes 7 daria 140.
2 vezes 7, 14. 154. Com aquele zero que estava sobrando, 1540. Então, essa equação acima, com a restrição dos valores serem no mínimo 2, cada um deles, ela possui 1540 soluções. Compreendido, gente? Então, esse é o nosso exemplo número 2 da aula de hoje, onde eu aplico o conceito de combinação com repetição, já com algum tipo de restrição envolvida. No exemplo 3 é uma ideia até parecida, né? Eu quero saber quantas soluções inteiras e não negativas possui essa equação aí, ó, x1 mais x2 mais x3 igual a 12. Só que, dessa vez, eu quero que todos os valores sejam menores iguais a 8. Olha o que eu faria nessa questão. Primeiro, eu a resolveria sem pensar em restrição nenhuma, né? Eu vou chamar de total. Nessa questão, o que seria o total? São 12 bolinhas e 2 tracinhos, né? Um a menos. Então, 14 aqui, 12 mais 2, 14. Sobre as 12 bolinhas e os 2 tracinhos. Fazendo aqui vai ficar o quê? 14, 13, 12. E embaixo fica o quê aqui? 12, aí vem o 2 e 1. Beleza? Assim, o que vai aparecer? O 12 matou o 12. 14 com 13, esse aqui com esse fica 7. 7 vezes 13, por enquanto, sem aplicar nenhum tipo de restrição, eu tenho ao total 91 soluções. Mas eu tenho que aplicar minha restrição, não tem? Vamos lá. Então agora eu vou pegar o que não serve. Então, uma tática muito usada em combinatória. Então, estou abordando uma maneira diferente de atacar o problema para vocês, né? O que não serve? É na minha solução ter um 9, por exemplo. Se na minha solução tem um 9, não serve. Tendo um 9 na minha solução, quantos casos eu teria aqui? Se na minha solução tiver um 10, quantos casos eu teria aqui? Se na minha solução tiver um 11, quantos casos eu teria aqui? E se na minha solução tiver um 12, quantos casos eu teria aqui? Então, por enquanto, eu comecei a organizar aquilo que eu quero listar para vocês, que são os casos que não servem. Beleza? 12, gente, para poder dar soma 12, teria que ser 0 e 0. Não tem outra opção. Só que esse 12 ele pode ser tanto x1, quanto x2, quanto x3. Então, essa única solução que estava aparecendo aqui, ela tem que ser multiplicada por quanto? Por 3. Porque eu tenho 3 posições diferentes para o 12, não tem? Poderia ser no x1, no x2 ou no x3. Então, aqui eu já teria 3 soluções que não me serviriam, que seria 12, 0, 0, 0, 12, 0 e 0, 0, 12. Beleza? Já são 3 que não servem. Aqui, nesse caso, poderia ser 11, 0, 1. Não é isso aqui, ó? 11, 0, 1, não é uma opção? Ou 11, 1, 0. Ou qualquer permutação desses caras. É melhor do que eu ficar permutando só os dois últimos, já permutar tudo, vocês não acham? Qualquer permutação desses símbolos é uma solução que não me serve. Então, como que isso ficaria? Vamos lá. Seria uma permutação de 3 elementos, que são 3 diferentes. 3 fatorial, que é 3, 2, 1, 6. Eu já tenho 6 soluções aí que não me servem. Beleza? E com o 10? Com o 10 você vai ter que ramificar em 2 casos. Com o 10, poderia ser aqui, ó, pensando nos dois. Poderia ser 10 com 0 e 2. Aliás, em 3 casos, né? Dá com 2, vamos com 2. E 10 com 1 e 1. Tranquilo? Aí eu vou fazer todas as permutações possíveis. Eu não preciso permutar em 3, como eu cheguei a pensar, porque ficaria 2 e 0. Seria ao contrário apenas. 10, 1 e 1, como que isso aqui ficaria? É uma permutação de 3 elementos com 2 repetições. Mais 10, 0 e 2 são a permutação de 3 elementos, sem repetição. Então, P3, 2 vai ficar 3 fatorial sobre 2 fatorial. Mais o P3, que é 3 fatorial. 6 sobre 2, aqui, 3. Né? 3 mais o 6 do outro, 9. Então aqui dariam 9 soluções que não serviriam para a gente. Por último, para finalizar, eu preciso estudar os casos do 9. Né? Então, os casos possíveis do 9 seriam 9 com 3 com 0. Não é isso? 9 aqui com 2 com 1. Concordam? Que não serviriam. E depois eu inverto já. O que eu vou fazer? Pensar nas permutações possíveis nessa situação aí. Tranquilo? Então vamos pensar nas permutações aí. Como que elas ficariam? Primeiro, 9, 3 e 0 são 3 símbolos diferentes, permutação de 3. 9, 2 e 1 são 3 símbolos diferentes, de novo, permutação de 3. Já fizemos um monte de vezes, né? Permutação de 3 elementos é 6. Então deu aqui 6 vezes 2, 12. Ou seja, o que não me serve nesse problema é tudo isso que está aqui. 12 mais 9, 21. 21 mais 9, 30. Então aqui tem 30 casos que não me servem. Ou seja, o que a questão me pede, né, a minha resposta, ela teria que ser encontrada como mesmo? Total, 91. Não é isso? Aquilo que não me serve, não é isso? Teria que ser quanto aqui? 30. Me restando um total de 61 opções. Então esse problema daria esse gabarito.
Beleza? Então são dois problemas já no nível mais alto, onde você tendo esse conhecimento de como manipular a equação, deixando ela de uma maneira mais simples de trabalhar, facilita a sua vida. Ok, galera? Espero que tenham curtido mais esse conteúdo e aguardem, ainda vem mais coisa combinatória, hein? Tem muita coisa para você que é um olímpico, para você que quer fazer uma prova militar aí de alto nível para aprender ainda. Tamo junto, um abraço.